Bíblia aberta, cartilha de oração. Antes, eu faço uma pergunta dentro da leitura orante. Você releu o texto de ontem? Me permita reler uma parte e depois eu continuo, porque é tão forte. Capítulo 19, versículo 11. Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo. Tanto que as pessoas pegavam lenços e aventais que ele usava e levavam para os doentes tocarem. E quando estes tocavam neles, ficavam curados. E de outras pessoas saíam espíritos maus. Sigamos, versículo 21. Paulo ainda em Éfeso. Depois destes acontecimentos, Paulo resolveu passar pelas províncias da Macedônia e da Ásia, ir até Jerusalém, e dizia: depois que eu visitar Jerusalém, preciso ir a Roma. Então Paulo enviou para a Macedônia 2 dos seus ajudantes, Timóteo e Erasto. Mas ele ficou mais algum tempo na província da Ásia. Foi nesta ocasião que houve na cidade de Éfeso desordem por causa do caminho do Senhor. De novo, o que aconteceu em Éfeso? Uma desordem por causa do caminho do Senhor. Vamos ver que desordem foi esta. Os ouvintes chamado Demétrio fazia pequenos modelos de prata do templo da deusa Diana, uma deusa pagã, Diana. Escute essa história, é forte. E o seu negócio dava muito lucro, fazia estatuetas, pequenos souvenirs, imagens da deusa Diana, entenda assim, porque era assim mesmo. Dava muito lucro aos seus trabalhos, aos que trabalhavam com ele. Então ele chamou estes outros da mesma profissão e disse: meus amigos, preste atenção. Vocês sabem que a nossa riqueza vem deste nosso ofício. Fazer o quê? Estátuas, imagens da deusa Diana. Vocês mesmos podem ver e ouvir que este tal de Paulo está fazendo. Ele afirma que os deuses feitos por mãos humanas não são deuses de verdade. E está conseguindo convencer muita gente, tanto daqui como de quase toda a província da Ásia. Assim, nós estamos correndo o perigo de ver o povo rejeitar o nosso negócio. Veja como eles tratam o que fazem, negócio, que dá dinheiro. E não só isso, existe perigo de o templo da grande deusa Diana não ficar valendo mais nada, e também de ser destruída a grandeza desta deusa adorada em toda a Ásia e no mundo inteiro. Quando a multidão ouviu isso, ficou furiosa e começando a gritar: viva a grande Diana de Éfeso! Viva a grande Diana de Éfeso! E a confusão se espalhou por toda a cidade. A multidão agarrou Gaio, Aristarco, 2 macedônios que viajaram com Paulo, e os arrastou até o teatro. Sim, o teatro de Éfeso. Paulo queria falar ao povo, mas os irmãos não deixavam. Alguns altos funcionários daquela província que eram amigos de Paulo mandaram a ele um recado pedindo que não fosse ao teatro. Nessa altura dos acontecimentos, a multidão que se achava no teatro estava em completa desordem. Uns gritavam uma coisa, outros gritavam outra, pois a maioria nem sabia por que estava ali.
Algumas pessoas ficaram pensando que Alexandre era o culpado, pois os judeus o obrigaram a ir e ficar lá na frente. Aí Alexandre fez um sinal com a mão e tentou falar para se defender diante do povo. Mas quando perceberam que ele era judeu, ficaram gritando todos juntos a mesma coisa durante 2 horas. Viva a grande Diana de Éfeso! Viva a grande Diana de Éfeso! Finalmente, o secretário da prefeitura da cidade conseguiu acalmar o povo. Ele disse o seguinte: cidadãos de Éfeso, todos sabem que a nossa cidade é guardadora do templo da grande Diana e da pedra sagrada que caiu do céu. Ninguém pode negar isso. Assim, fiquem calmos, não façam nada sem pensar bem. Vocês trouxeram aqui estes homens, mas eles não assaltaram o templo, nem ofenderam nossa deusa. Se Demétrio e os seus ajudantes têm alguma acusação contra alguém, eles podem apresentar suas acusações no templo, pois para isso há dias certos de reunião e também existem os governadores. Porém, se vocês querem mais alguma coisa, isso será tratado na reunião do povo convocada de acordo com a lei, pois corremos o risco de sermos acusados de revolta por causa do que está acontecendo aqui. Não há motivo para toda essa confusão, e nós não poderíamos justificar tudo isso. Depois de dizer essas palavras, ele terminou a reunião. Filhos queridos, povo amado, ainda na leitura orante, agora com as minhas palavras, lembrando que você pode ler mais uma vez e aconselho que o faça, é um texto clássico, que é A Desordem na Cidade de Éfeso, capítulo 19, do versículo 21 a 41. Por favor, leia mais uma vez, é única essa história. Mas em poucas palavras, começou a haver uma desordem em Éfeso, em virtude e em consequência do seguimento de Jesus. Por quê? Não se trata aqui das estatuetas. O problema não eram as estatuetas. O problema primeiro era que Paulo dizia que estes deuses pagãos não merecem oração e respeito. Eles não são deuses, são deuses falsos. E nós temos que lembrar que lá em Éfeso havia o templo, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, o templo de Diana, e que era a deusa da guerra, da sabedoria. Então, quando isso aconteceu, ao tirar o lugar de deusa e dizendo que não era uma deusa verdadeira, que só Jesus Cristo é Deus, automaticamente eles perderam o negócio. Então, aqueles que ganhavam em cima da deusa pagã, que é Diana, eles se revoltaram. Então eles questionaram, na verdade, por que Paulo estava fazendo isso. O grande perigo era tirar o lugar da deusa e, sem dúvida, o templo ser abandonado e, consequentemente, as vendas dos souvenirs. Padre, isso também não acontece na Igreja Católica? Não. Eu vou explicar por quê. Porque nós, por mais que temos imagens, são imagens dos santos, que não são deuses. São imagens, aqui a questão não é ter imagem, não era a imagem da Diana, é que questionava a deusa como Diana, Diana como deusa. Então as imagens que a gente tem são lembranças dos nossos santos. Isso não é um problema. Já explicamos em outro momento que Moisés recebeu a ordem de fazer a serpente de bronze. Então, na Arca da Aliança tinham imagens de querubins. Se nós adorássemos os santos, sim, era um problema, mas nós só adoramos a Deus e nós temos veneração para com os santos. Então, aqui o questionamento de Paulo, e ele conseguiu fazer, Diana não era deusa, não poderia ocupar o lugar de Deus. O único Deus é Jesus Cristo. E houve, sem dúvida, um grande alvoroço. Como vai terminar isso? Saberemos amanhã. Esta foi a leitura orante da Palavra de Deus. Curtiu esse vídeo?
Então se inscreva no canal e envie para o seu amigo ou familiar que precisa de conselhos espirituais. Evangelizar é preciso.